Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente bom dia. Vamos iniciar aí mais uma aula do nosso curso auxiliar administrativo. E na aula de hoje a gente vai dar uma continuidade, né, da aula passada, que a gente não chegou a finalizar. E inclusive vamos também abordar a parte do Olerite. Então nós iniciamos na aula passada com a parte de montagem da folha de pagamento. E hoje também nós vamos falar também sobre a questão do Olerite, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né, o conteúdo que a gente estava trabalhando na aula passada. Aula de número 41, folha de pagamento, tá? Então, na aula passada, se vocês estiverem lembrando, nós começamos a colocar numa planilha do Excel as informações que precisam estar presentes na folha de pagamento, tá? E aí nós pegamos um arquivinho lá do Excel para a gente poder estar lançando essas informações. Deixa eu só abrir aqui e aí já compartilho com vocês, tá? Nicolas, você está vendo aí a planilha do Excel? Bom, nessa planilha do Excel aqui, na aula passada nós começamos a fazer os lançamentos, né? Salário base do trabalhador, lançamos também, fomos fazendo, né, gradativamente os cálculos, salário de contribuição para o INSS, base de cálculo para o FGTS, fundo de garantia do mês, base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte, valor do imposto de renda retido na fonte, hora extra, caso o trabalhador ele tenha, nós vimos também que deveria ser lançado aqui, adicional noturno, adicional salubridade ou periculosidade, total dos vencimentos, proventos, né, seriam calculados aqui, os descontos, o total desses descontos, né, e o valor líquido, o valor do salário a receber desse trabalhador. Então nós vimos que a folha de pagamento é obrigatório e é um documento que serve como prova, tanto para a empresa como também para o funcionário, principalmente para a empresa, para respaldá-la, né, no que diz respeito à questão dos pagamentos que ela vem efetuando para todos os seus funcionários. Então, uma possível ali, visita, né, de um órgão competente, Delegacia Regional do Trabalho, alguém do Ministério do Trabalho, a empresa vai conseguir comprovar que ela vem cumprindo com as suas obrigações através da folha de pagamento. Por quê? A folha de pagamento você vai ter o nome de todos os funcionários, o salário deles, todos os vencimentos e todos os descontos que fazem parte daquela folha de pagamento. Função do trabalhador, entre outras informações importantes. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir esses dados para o Olerite. Só que antes de transferir para o Olerite, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou mandar aí para vocês baixarem um software, tá? Que é utilizado pelas empresas de contabilidade. Então, assim, nós vimos que são muitos cálculos que o profissional ali, departamento pessoal, ele realiza para poder montar ali o Olerite do trabalhador. Imagine se for um funcionário. Imagine uma empresa que tem 30, 40, 50 funcionários. Imagine fazer os cálculos de todos esses vencimentos e descontos que o trabalhador tem. Porém, o que acontece? Hoje, nada mais é feito manualmente. Na ponta do lápis, na caneta, com a calculadora. Hoje existem os softwares, né? Os programas que ajudam
os profissionais a realizar esse tipo de cálculo. Então eu vou pegar aqui para vocês eu vou compartilhar aqui com vocês o programa que a gente vai usar o programa que nós vamos utilizar para poder lançar também essas informações. Vocês vão perceber que é tudo muito mais prático, né? Então o sistema já se encarrega de fazer tudo isso. Deixa eu só pesquisar aqui. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente está com uma imagem, né, do software, que é o software de folha de pagamento. E aí nós vamos fazer o quê? No primeiro link aqui, nós vamos lançar informações como, por exemplo, código, estado, atividade, se mudou ou não. Isso são informações referentes à empresa, né? O bairro, o endereço, o CEP, o nome da empresa, tá? Se encerrou as atividades, o município, número no caso da onde está a empresa, né? Número residencial, ali faz parte do endereço, o tipo, comprimento, se optando pelo simples ou não, código do município, situação do endereço, código do município, se é produtor rural ou não, o número do QNAI e por aí vai. Tá? Oi. Tá no Excel ainda. Não está aparecendo para você? Desculpa. Não, ainda não. Desculpa. Ó, e agora? Agora sim. Então nessa primeira tela, tá, Nicolas? Eu tô mostrando para vocês o cadastro que vai ser feito. Primeiro, o software vai ser alimentado com informações da empresa, do empregador, certo? Então, eu vou cadastrar aqui código, estado, se mudou de atividade ou não, bairro da empresa, endereço, CEP, nome da empresa e por aí vai. São várias informações que vão ser cadastradas aqui no sistema, tá? Ó, é tudo campo por campo eu vou estar cadastrando ou clicando, selecionando, né? Então o software ele vai facilitar muito nessa questão de cálculo posterior. Porém, antes eu vou ter que alimentar com as informações, nome da empresa, depois nome dos funcionários, e assim por diante, tá? Deixa eu avançar aqui. Ainda aqui continuo fazendo o cadastro do CNPJ da empresa, certo? Então, por enquanto, aqui ainda dados da empresa. Aqui ainda continua sendo dados da empresa, referente ao FGTS, o CAGED.
Aí depois aqui também continua sendo os dados da empresa, deixa eu ver aqui, percentual, papá, referente a GPS, DIRF e CFIP. Ok, então continua sendo dados da empresa aqui. Aqui também continua sendo dados da empresa, código do convênio, agência, conta corrente, aí no caso o banco, né, para que vai efetuar o pagamento, né, do funcionário. A maioria das empresas hoje elas fazem a transferência do pagamento do funcionário direto para uma conta, né, que é aberta no banco para que o trabalhador receba o seu salário. Aí aqui já começa algumas informações sobre a questão do trabalhador em si. Se é para arredondar os cálculos ou não, o vale transporte, percentual de cálculo para desconto do vale transporte, cálculo do repouso remunerado, tipo de cálculo se é dias trabalhado, enfim, são informações agora referente a como vai ser feito o cálculo do salário do trabalhador. Então começa a ser lançado ali informações pertinentes ao trabalhador. E aí eu começo a digitar os dados do profissional aqui. Deixa eu só confirmar. Ou do tomador de serviço, que pode ser uma empresa. Nesse caso aqui, um tomador de serviço aqui é uma pessoa com CNPJ. Tá? Então tem os dados da empresa, tomador, endereço. Deixa eu ver agora, vamos tentar já ir direto para o campo do funcionário. Sindicatos. Funcionários aqui. Vamos lá. Bom, então aqui, ó, Nicolas, nesse ponto aqui, essa tela que começa a ser feito o cadastro, né, dos funcionários. Tá? Eu vou cadastrar lá, vai ser colocada a identificação da empresa e eu vou começar a cadastrar os dados do profissional. Nome dele, CPF, RG, órgão emissor desse documento, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, o sexo, cidade de nascimento e estado civil, tá? E por aí vai, e-mail. Depois a gente vai avançando no próprio sistema passo a passo, né? Cadastrar a carteira de trabalho, tá? Carteira de trabalho, sindicato, se tem algum sindicato da categoria e por aí vai. Data, aí vai vir na sequência aí, data de admissão. E por aí vai. E aqui eu vou direto aqui agora, dar uma pulada nessas etapas, folha de pagamento. Né? Vou aqui na parte da folha de pagamento. Então eu tenho nome da empresa, data onde serão gravados os cálculos, tipo de folha e o funcionário, o nome do funcionário que aparece ali, José Antônio Curti. Tá? E aí o sistema, conforme eu vou avançando, ele vai, né, gerar aqui para nós, ó, o fechamento do mês dele e gerar o contra-cheque, que é o limite. Então aqui está mostrando aqui se é adiantamento, se vai ter pagamento do 13º, de férias, prolabore, rescisão, do que se trata, né? Esse valor que vai ser pago. Tá? Então o sistema,
ele vai recebendo todas essas informações que a gente vai passando. Então, eu trabalhando nesse setor, eu sei eu vou ter essa informação, qual é o salário do trabalhador, eu vou ter que ter lá em mãos, né, os documentos, número de documentos que correspondem a ele, porque eu vou fazer esse cadastro pela primeira vez. Depois que eu fiz uma única vez, já fica abastecido o sistema e mensalmente só vai ter que fazer o quê? Lançar informações sobre valores de vencimentos e descontos. Tá? E aí o próprio sistema vai se encarregar de fazer esses cálculos. Então tem muita informação. Então, nenhuma empresa hoje, né, ela faz isso manualmente. Ela pega uma calculadora e vai fazendo cálculo por cálculo. Existem os softwares, né, os programas que são específicos para gerenciar todas essas informações, armazenar os dados do trabalhador na questão da folha de pagamento dele e também fazer a geração do contra-cheque ou olerite, que é o que ele vai ter em mãos para poder assinar referente ao valor que ele tem para receber aquele mês. Tá? Eu vou mudar aqui, eu vou passar aqui para você o valor o modelo de um olerite, né? Para a gente poder você está vendo esse olerite aí? Tô sim. Tá. Então é o seguinte, no olerite de pagamento, o olerite é o contra-cheque, ou seja, ali eu vou ter informações do salário, dos vencimentos e descontos daquele trabalhador, o valor daquele trabalhador, o valor líquido que ele tem para receber, individualmente, por exemplo, ali do funcionário João da Silva. Para cada funcionário, a folha de pagamento que foi preparada lá vai gerar um contra-cheque, que é um documento igual a esse, também chamado de olerite. Vai ter os dados da empresa, vai ter o mês de competência, né? Então, por exemplo, vamos supor que no quinto dia útil agora vai ser o pagamento, quinto dia útil de outubro, vai ser dia 7 de outubro, é dia de fazer pagamento dos funcionários. Então, esse olerite vai vir como setembro de 2020. Por quê? Ele está recebendo o salário em outubro, mas o mês base de referência foi o mês de setembro que ele trabalhou. Aí eu vou ter aqui um código que identifica o trabalhador, o nome dele. CBO é o Código Brasileiro de Ocupações, ou seja, a função desse funcionário, o cargo dele tem um código, e esse código vem lançado aqui, tá? Vem lançado no olerite dele. E aí, depois aqui na parte de baixo, né, vem as informações, só um instante, por gentileza. Entendi, Duda? Entendi. Nicolas, Diga, Duda. continuando aqui, tá? Voltando, tá vendo a imagem do olerite? Oi. Duda, só uma dúvida. Não sei se você falou ou não, mas o salário base, ele vai ficar em vencimentos? Só uma dúvida que eu tinha. Não. Aqui, ó, no olerite, ó, deixa eu baixar aqui um pouquinho, ó. Salário base vai vir aqui, ó, nesse campo aqui. Tá vendo? Aonde? Eu não tô conseguindo enxergar. Aqui, ó. Ah, sei. Aqui embaixo, né? Beleza. Tá? Aqui é o salário base, que é aquele salário de referência que está constando na sua carteira de trabalho. Ele vai estar aparecendo aqui. Então, por exemplo, o salário mínimo, R$ 1.045. Então vai vir aqui, R$ 1.045. Tá? Beleza. Beleza? Obrigado. Nessa parte aqui inferior, eu tenho a primeira coluna, que é um código. Esse código é um código gerado pelo sistema ali, e ele vai estar sendo também lançado no olerite, né? De acordo com os dados que forem lançados aqui na folha, aqui no olerite. Então, cada descrição tem um código.
Então isso vai ser lançado aqui, o sistema vai gerar esse código. Referência. Tá? Bom, o código é um número de identificação dessa descrição. O que seria a descrição? Salário do mês. É uma descrição. Qual que é a referência do salário do mês? Nós recebemos o salário do mês baseado em dias. Então eu posso colocar aqui 30 dias. Tem profissional que recebe o salário dele baseado em horas. Então a referência ali vai ser horas. Então a referência sempre vai identificar do que se trata aquela descrição que foi lançada, do que se trata ela. Se é em dias, se é em horas, o percentual, a alíquota, né? Então vai estar nessa coluna da referência. Aí depois aqui em vencimentos, vai ser lançado os valores. Se for algo que o trabalhador tem para receber, o valor vai aparecer aqui na frente da descrição que foi lançado. Se for desconto, o valor vai ser lançado nessa outra coluna, na frente da descrição, na mesma linha, né, da descrição que foi lançada no Levite. E aí aqui, no final, eu vou ter a soma do total dos vencimentos, ou seja, eu vou ter o valor de tudo que o trabalhador tem para receber. Na outra coluna, eu vou ter a soma de tudo que tem para ser descontado desse trabalhador, certo? E aí embaixo aqui, eu tenho o valor líquido, que na verdade é total de vencimentos menos os descontos. Então, o valor líquido é aquele dinheiro que realmente vai para as mãos do trabalhador, certo? Na parte inferior aqui do Levite, nós temos algumas informações que aparecem lançadas. Salário base, salário de contribuição para o INSS, qual é a base que foi utilizada para levar em conta o salário de contribuição para o INSS. Então, eu vou pegar o salário base mais os vencimentos desse trabalhador. Base de cálculo para o FGTS, que também é a mesma referência aqui, ó, do salário de contribuição para o INSS. É tudo que ele tem para receber. Salário base mais vencimentos. Então, eu vou lançar aqui qual que é o salário base de cálculo para o FGTS. FGTS do mês. Quanto que é o valor que esse trabalhador vai ter depositado em sua conta. Lembrando, a FGTS não sai da conta do empregado. Quem banca, quem paga esse valor é o próprio empregador, entendeu? Sim, Dadá. Tá, só um minutinho aqui, tá amigo? Beleza, de boa. Vamos lá, Nicolas, continuando então. Então, nessa parte inferior aqui do Levite, né, fundo de garantia do mês. Aqui vai ser lançado o valor que o empregador vai estar depositando na conta, na sua conta, na conta do trabalhador, que normalmente é vinculada lá à Caixa Econômica Federal, certo? Aqui nós vamos lançar qual é a base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte. E aqui, só um minutinho. Aqui, a faixa em que essa base de cálculo do imposto de renda, ela se enquadrou na tabela que é liberada, né, pelo governo todo ano. Pode perguntar, Nicolas. Por que geralmente é pela Caixa? Oi? Por que geralmente é pela Caixa Econômica? O fundo de garantia? Sei. Mas, cara, eu sei que tem funcionário público que às vezes ele tem, se eu não me engano, acho vinculado ao Banco do Brasil. Mas a maioria dos trabalhadores é pela Caixa Econômica Federal. Exatamente porque foi uma boa pergunta, cara. Por que não é por outro banco? Mas eu vou tentar dar uma pesquisada para tentar te informar. Não sei agora te responder de imediato por que né, só o banco do Caixa Econômica Federal. Entendeu? Assim, quando você é trabalhador e você tem o registro em carteira, né, como trabalhador mesmo, regido pela CLT, é feito um cadastro chamado PIS, Programa de Integração Social.
Esse PIS é gerado pela Caixa Econômica Federal. Então, é o número de identificação gerado pela Caixa Econômica Federal. E automaticamente, através desse PIS, gera a primeira conta, de contrato ali da conta do FGTS vinculada ao contrato de trabalho que você formalizou com a empresa. Então eu sei que, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como empregado e eu tenho o número do PIS. Então se eu entrar no site da Caixa e digitar o número do meu PIS, vai identificar lá as empresas onde eu trabalhei, né? O fundo de garantia que na época eu tive depositado lá, que eu já saquei, né? Enfim, então acredito que por esse motivo, né, quando você é contratado pela primeira vez, o cadastro que é feito é na Caixa Econômica Federal, gera o número do PIS, que é o Programa de Integração Social. Mas eu vou pesquisar direitinho, melhor, para poder ter certeza, né, nessa resposta, para poder te passar. Tá bom? Beleza. Tá. Continuando aqui no Olerite, aqui do lado, aqui na posição aqui vertical, né, nós temos aqui os campos onde o trabalhador vai preencher com a data e assinar. E aqui ele está declarando, declaro ter recebido a importância líquida discriminada desse recibo. Então, o contra-cheque Olerite normalmente vem em duas vias, né? Uma via fica com você e a outra vai ficar com o empregador, certo? O Olerite, ele é importante porque para poder receber, para poder abrir crediário, para poder abrir uma conta em banco, muito provável que eles vão pedir que você apresente seu Olerite de pagamento. Até porque é através do Olerite, ou se você não tem o Olerite na hora carteira de trabalho, é que eles vão fazer um cálculo da possibilidade de empréstimo ou de compra que você pode fazer na loja. Então, normalmente, é um cálculo que eles fazem que baseia-se em 30% do salário daquele trabalhador. Então, por isso que é importante apresentar, né, quando você for fazer o crediário, eles vão pedir um Olerite ou a carteira de trabalho para que eles possam ter esses valores que você recebe de pagamento como base para poder liberar o crediário numa loja para você, abrir uma conta no banco e assim por diante. Certo? Certo. Magno chegou aí agora, né, Magno? Bom dia. Magno. Não está respondendo? Bom, ele deve estar nos ouvindo. Então, basicamente é isso. Mas, Dana, como que eu chego a esse valor aqui, ó, salário de contribuição do INSS? Então, vamos fazer aqui, ó, manualmente aqui juntos aqui, mais ou menos aquilo que a gente estava fazendo na aula passada. Então, vou colocar aqui, vou pegar um código qualquer aqui, 001, e descrição aqui, salário mensal, certo? Qual que é a referência? Qual que seria a referência aqui para identificar do que se trata esse salário mensal? Salário mensal é referente a quantos dias de trabalho? É 30 dias. Ora, Isso. 30 dias. Alguns trabalhadores podem vir como horas mesmo, 220 horas, né, que é a quantidade de horas mensais. Mas o normal aqui, na maioria das situações, é dias. Então a referência é 30. Então eu sei que aqui é 30 dias, certo? Deixa eu só tirar esse porcento aqui, que não é porcento. 30 dias.
certo? Beleza? Bom, qual que seria o vencimento desse salário desse trabalhador? Vencimento é tudo que ele tem para receber, né? É. Só que nesse caso aqui eu tô tratando de um item que é o salário mensal. Então, qual que é o salário mensal dele mesmo? Porque não dá para enxergar. O salário base não está aparecendo aí para você? Não. 1.045, certo? Então é 1.045. Tá aqui embaixo, você não consegue ver esse valor aqui? Tá metade da tela no celular. Ah, você está usando o celular? Ah, é, né? Hã? Agora eu consigo, era só deitar o celular. Tô Tá. 1.045 então que tem pra receber. Isso. Tá? Então, esse valor eu vou lançar ele aqui. 1.045. Na verdade, o É sistema... por isso que eu perguntei, Dedé. É porque ele fica nos vencimentos também, né? Hã? Ah, é por isso que eu tinha perguntado do salário dos vencimentos. Porque ele fica ali em cima também, né? O salário mensal? É, o salário base ele fica nos vencimentos também, né? Depois na hora de somar ele vai ter que aparecer ali. Ah, por isso que eu tinha perguntado, porque eu tinha visto já, daí eu... Enfim. Beleza. Bom, continuando aqui. Vamos lançar aqui hora extra. Tá? Hora extra. Hora extra, referência. Hora extra, eu vou colocar aqui a 50%. Tá? Hora extra, 50%. Referência. Quantas horas extras? Vamos colocar aqui, sei lá, 20 horas extras. Tá? Entendeu? Horas extras. Vou lançar um valor aqui, não vou fazer cálculo, tá? Mas você não pegou essa aula, você vai aprender a fazer cálculo de hora extra, tá? Você ainda não pegou essas aulas. O Magno sabe, já fez essa aula, sabe como é que faz o cálculo da hora extra. Vamos pegar aqui só um valor aleatório, tá? Não estou fazendo cálculo nenhum aí para a gente não perder tempo, só para poder ter algum valor aqui. Vou colocar aqui 240 de hora extra, que é referente a essas 20 horas extras que ele realizou. Lembrando, vencimento, né? É algo que ele tem para receber. Depois eu vou colocar aqui, como código 3, eu vou colocar aqui adicional periculosidade. Esse trabalhador, ele tem direito ao adicional periculosidade porque ele trabalha em uma atividade que coloca a vida dele em risco. Por exemplo, ele trabalha em posto de combustível, trabalha com armazenamento de distribuidora de gás. Então, ele vai ter aqui referência do adicional periculosidade. Alguém lembra qual que é o percentual pago para o trabalhador referente a adicional periculosidade? 30%? Isso, 30%. Então, aqui a referência vai ser 30%. Certo? Perceba que aqui já vou deixar como 30%. Aqui referência 30 dias. Aqui, pode até ver assim que no Elite vem aqui 30 D. Tá? Aqui 20 horas pode acontecer. E aqui 30%. Tá? Então 30% do adicional periculosidade. Quem lembra aí da adicional periculosidade? Quem lembra? O adicional periculosidade é pago sobre o salário do funcionário, ele é pago sobre o salário mínimo, ele é pago sobre o salário bruto. Quem lembra aí da regrinha do adicional periculosidade? Salário 30% base. salário base. 30% do salário Base. Certeza?
Então, eu vou colocar aqui 30, só calcular aqui rapidinho. 30, 1045. 1045 vezes 30, 313,50. Então, é vencimento ou é desconto? É vencimento ou desconto, pessoal? Adicional periculosidade. É vencimento. Então, 313,50, o valor que ele tem para receber. Tá? Bom, aí agora eu vou passar agora o item 4, código, que é o INSS. Tá? Qual que é a referência do INSS? Bom, para poder definir aqui qual é a referência do INSS, está vendo aqui o total de vencimentos que o Olerite já está calculando aqui, total de vencimentos? Estão vendo aqui ou não? Hã? Ué, o que deu? Travou? Voltou agora? Deu também, Nico? O meu, ele parou de falar, mano. Voltou agora ou não?